Olá, eu sou o Jeremias Gomes, você está no Conexão Legislativa. Enquanto 42% das meninas entre 13 e 17 anos já procuram o ginecologista, apenas 3,5% dos meninos na mesma faixa etária vão ao urologista, que é o médico responsável pela saúde masculina. A pesquisa é de 2019 e foi realizada pelo psiquiatra Jairo Bauer em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. Neste mês de setembro, a gente comemora o Dia do Adolescente, é dia 21, mas o tema que a gente está tratando é muito importante para todos os dias do ano. A gente está na terceira edição da campanha Vem Pro Uro, da Sociedade Brasileira de Urologia. E vamos falar sobre os adolescentes meninos. Uma conversa com o urologista pode ser muito mais importante do que você imagina. Ele pode orientar quanto à prevenção de comportamento de risco, tabagismo, uso de álcool, drogas, anabolizantes, né, que fazem mal à saúde e, claro, verificar a saúde nesta área de especialidade. O nosso convidado é o Daniel Suslik. Ele é coordenador da campanha Vem Pro Uro da SBU. Muito obrigado pela sua presença, Daniel. Obrigado, Jeremias. É um prazer estar com vocês aqui e conversar um pouco aí sobre a nossa terceira edição da campanha Vem Pro Uro, que é uma campanha de conscientização da saúde dos nossos adolescentes masculinos. Pois é, vamos. A questão da urologia, basicamente, é o trato, digamos, urinário e também do aparelho reprodutor masculino, basicamente é isso, né? Para ficar bem claro. É isso, né? O urologista, ele realmente ele tem essa, digamos, essa especialização de lidar com todo o aparelho urinário e o trato reprodutivo, né? Mas Uhum. eu acho que a missão do médico, Jeremias, ela vai muito além apenas de lidar com a sua própria especialidade, né? E eu vejo o urologista como um médico muito preparado também para lidar com os adolescentes masculinos. Nós, urologistas, olha que interessante, nós nos gabamos muito de dizer que nós somos o médico do homem de todas as idades. Mas será se nós somos mesmos? Né? Talvez nós não sejamos o de todas as idades. Nós somos sim os médicos da criança que nasce com problemas no trato, especialmente no trato urinário, com hipospádias, distrofias vesicais, problemas urinários importantes. E, claro, nós Uhum. somos o médico do homem maduro, é onde vem a avaliação da próstata, problema de ereção, e enfim. E aí, claro, né, as doenças muito pertinentes a essa especialidade, tumor de rim, tumor de bexiga, os cálculos. Mas nós, urologistas, encontramos muito poucos adolescentes nos nossos consultórios. E aí vem uma analogia muito simples de ser feita. Por que nós, urologistas, que somos médicos dos homens, não temos os nossos adolescentes masculinos no consultório? E por que o ginecologista, que é o médico da mulher, tem as adolescentes no consultório deles? É isso que a pesquisa está mostrando. Essa pesquisa que o Jairo Bauer fez, nós solicitamos muito gentilmente que ele colocasse algumas perguntas relacionadas à nossa campanha, e ele colocou, eu agradeço, né, mais uma vez a gentileza do Dr. Jairo Bauer. Essa pesquisa, na verdade, ela ratificou o que uma pesquisa lá em 2010, feito pelo CDC americano, pelo Centro de Controle de Doenças americano, mostrou que cerca de 4% só dos homens abaixo de 21 anos procuravam um urologista. E o motivo sempre era alguma coisa aguda, nunca uma situação de prevenção, né, de prevenção de doenças, de promoção de saúde. Ao contrário das mulheres, que o CDC mostrou que mais de 20% das mulheres até 21 anos iam rotineiramente ao ginecologista, e a principal causa, mais de 70% das causas, era uma medicina preventiva, apenas para saber se a saúde feminina estava estava tudo ok. Então, veja como existe uma diferença cultural entre os cuidados da saúde da menina adolescente com os nossos meninos. E qual é a importância da prevenção nessa área, doutor? Ela é imensa, né, Jeremias? É na adolescência que ocorrem todas as grandes transformações. E eu não digo só Uhum. transformações físicas, né, mas psicológicas, mentais, muito importante, né? Os hormônios, a testosterona no homem, claro que ela mexe muito fisicamente, vem os pelos pubianos, né, os pelos na região da axila, a barba, a voz, ela fica aquela voz de taquara rachada por um certo momento, né? Uhum. Até a sua estabilização, o ganho muscular, o ganho da força, o ganho da altura. Claro que tudo isso, né? A libido aparece, né? Com muita força.
Claro que isso tem muito a ver com a parte hormonal, mas a parte psicológica também é muito afetada na adolescência, né? As Uhum. crises na adolescência, né? Os conflitos que existem na adolescência, isso não pode passar desapercebido por nenhum médico. E Jeremias, eu queria pontuar uma coisa, deixar uma coisa muito bem clara em relação a essa campanha Vem Pro Uro. Ela não Sim. é, de nenhuma maneira, uma campanha corporativista dos urologistas. Não é este o Uhum. objetivo. Essa campanha, Jeremias, o principal objetivo é para mostrar para a sociedade que o menino adolescente também precisa de cuidados. E se vai ser o urologista, se vai ser o ebiatra, se vai ser um clínico de longa data da família, que tenha, né, confiança, né, se vai ser qual seja a especialidade, se vai ser o médico da família, de posto de saúde, não interessa qual a especialidade do médico. O importante é que esse médico ele saiba atender o adolescente e entender as necessidades do adolescente. O urologista também é um médico que está apropriado a atender o adolescente, especialmente quando houver alguma alteração urológica, seja do trato urinário, seja Uhum. do trato reprodutivo. De qualquer maneira, isso era um conceito que muitas vezes pode ficar um pouco mal entendido, né, para a população. Né? Não é de nenhuma maneira uma campanha corporativista, muito pelo contrário. E eu fico muito satisfeito e feliz em saber que a Sociedade Brasileira de Urologia levantou essa bandeira. Vamos cuidar melhor dos nossos adolescentes masculinos, vamos copiar o que os ginecologistas já fazem com maestria há muitos e Uhum. muitos anos. Né? Cuidando da menina adolescente, provavelmente, se tiver um acolhimento bom, uma empatia, esse ginecologista que cuida da menina dos 12, 13 anos, provavelmente vai ser o próprio ginecologista que vai fazer o parto dela quando ela ganhar o seu filho, e eventualmente até do neto, dependendo do que acontecer. Então, esse é o objetivo da campanha. O hashtag Vem Pro Uro, ela é uma hashtag que ela é muito forte, né, e chama atenção, e por isso é utilizada. Mas não é só para o urologista, de maneira alguma. A ideia é que o adolescente masculino vá ao médico e aquele médico que está mais disponível, até porque nós urologistas não conseguimos estar em todos os recantos desse país, em todos os postos Uhum. de saúde, em todos os bairros. Né? Nós temos uma distribuição, infelizmente, desigual dos médicos especialistas no nosso país, né? Mas nós temos sim médicos, e os médicos eles podem se habilitar, focar na saúde, nos cuidados da saúde do adolescente masculino. Aliás, você falou sobre isso, doutor, as diferenças pelo Brasil afora. Eu vi uma reportagem uma vez dizendo que tem não só jovens e adolescentes, mas adultos também, em algumas regiões do país, que tinham, eu não sei se é câncer no pênis, assim, por falta da simples higiene, né? Uma questão que ainda acontece no Brasil. Tamanho falta de desconhecimento. E esse é um É. assunto, doutor, que é difícil até para os pais, que se não começam uma conversa lá antes, né? Depois chega na hora e fala, hoje você vai no médico urologista. O que é isso, né? Ele nem, então tem que ter um diálogo, né? Eu queria que o senhor explicasse, então, as principais consequências, quando eu falei um pouquinho antes, o senhor falou de tantas questões que eu nem sabia, por exemplo, vocês orientam sobre anabolizantes, sobre uso de drogas, o preservativo, né? E quando o adolescente e o jovem, a criança, ela tem uma orientação científica, eu acho que é mais um peso, porque assim, você tem a orientação dos pais, você tem muita influência na escola. Eu não sou pai, mas um amigo meu falou, olha, a gente educa até, sei lá, 10 anos depois, a influência dos amiguinhos começa a ser muito mais pesada, dependendo da família, do que a próprios pais. Então, acho que essa orientação numa conversa com o médico, eu acho que é mais um passo para o adolescente falar, não, eu vou usar preservativo porque ele tem números, ele tem os dados científicos. É por aí, doutor? Sem dúvida. A campanha é baseada em duas palavras muito fortes: prevenção de doenças e promoção, promoção de saúde. Quando tu comentaste ali em relação ao câncer de pênis, o câncer de pênis ele é muito relacionado a basicamente dois fatores: a má higiene e a presença do HPV, do vírus do HPV. O HPV não dá só Uhum. o câncer de colo do útero nas mulheres, ela também dá o câncer de pênis nos homens, associado a outros fatores, né, a fatores comportamentais. Então, no Nordeste e no Norte, nós encontramos
e nos lugares mais longe dos principais centros, realmente uma questão bastante importante, uma frequência maior do câncer de pênis, embora não se encontre apenas no Norte e Nordeste. Existe no Sudeste, existe no Sul, porque isso também é comportamental. Então, claro, se nós temos, se o adolescente ele vai desde o início ao urologista e ele recebe informações, instruções, né, a higiene na região do genital, o uso do preservativo. Agora, Jeremias, nós temos a vacina do HPV. Né? Infelizmente, embora as meninas estejam usando essa vacina, os meninos adolescentes não usam com tanta frequência. E com isso, cria um desequilíbrio. E para realmente a vacina ter sucesso do lado feminino, também precisa ser utilizado no lado masculino. Hoje, a população de adolescentes masculino ainda ela não está completamente vacinada com HPV, muito pelo contrário, quando se comparado com a população feminina. Então, nós temos a vacina do HPV. Né? O uso do preservativo é fundamental. Tu comentaste assim, puxa vida, o preservativo parece uma coisa tão de rotina. Nada disso. Cerca de 38% dos adolescentes masculinos nunca usam ou quase não usam preservativo. Olha aqui. E veja bem, e muitos deles sabem que precisam utilizar. Só que talvez falte um reforço na informação. Falte um reforço de um médico falando, olha, se vocês não utilizarem preservativo, não é só o HIV que se pega. Não é só o HIV. Tem várias outras doenças sexualmente transmissíveis que também podem levar a um monte de prejuízos. Até infertilidade masculina e infertilidade feminina. Porque esses germezinhos que afetam o testículo, eles também podem afetar as tubas, as trompas das mulheres, e isso gerar uma perda de competência tubária, e com isso a mulher ela vai ser infértil porque não tem mais as tubas para buscar o óvulo, para fertilizar o embrião. Bastante complicado. Pois é, doutor, o senhor falou da questão do preservativo. Desculpa. Exato. Pois não. É só para complementar. E nem se fala ainda da gravidez indesejada, né? Pois a gravidez indesejada, essa, né? A gravidez indesejada não é só da mulher, é do menino também. Não é só é dos dois. Pois é. E muito se fala assim, não só entre os adolescentes e jovens e os adultos, que o preservativo ele tira a sensibilidade, mas hoje vem muitas evolução, né? Hoje você tem preservativos que pode até custar um pouquinho mais caro, mas aí também eu acho que é uma questão de custo-benefício, né? Eu acho que se você olhar o custo-benefício, você pode até adquirir alguma coisa que vai lhe dar prazer e você poder viver a sua vida sexual pelo resto da sua vida. Se você é jovem, adolescente, que está começando a sua vida, acho que o custo-benefício é muito importante, né? Do que você ter uma doença ou uma gravidez indesejada. Se você não tem uma parceira fixa e não tem um comprometimento com a parceira, você tem que usar o preservativo, né? Sem dúvida alguma, né? Doutor, então eu queria passar para as outras questões, entre elas a pandemia, né? O que ela alterou nesse processo que vocês têm feito dentro da campanha, têm analisado, porque a gente sabe que na pandemia a gente come mais, tem mais problemas de depressão, enfim, né? E tudo isso acaba afetando todas as áreas, inclusive a urologia. A campanha abrange isso também esse ano? Ela abrange, nós estamos em fase final, na verdade, de avaliação dos dados sobre o comportamento, como a pandemia ela interferiu no comportamento dos nossos meninos, né? E uma das coisas, o senhor, né, foi bem claro, Jeremias, por exemplo, a alimentação, ela piorou, né? A gente consegue perceber que os adolescentes eles começaram a comer mais comidas ultraprocessadas, né? Diminuir, muitos deles ganharam peso, inclusive, né? Reclamaram que ganharam peso. Então, sim, existe um comportamento um pouquinho diferente que a pandemia trouxe para os adolescentes. E é dos dois sexos, não só do sexo masculino, mas também do sexo feminino. Por exemplo, atividades físicas, a grande maioria diminuiu, né? Então, a grande maioria dos meninos diminuíram suas atividades físicas, ficando muito mais sedentário do que era antes do início da pandemia. Uma outra coisa importante que a gente percebeu é o tempo de logada à internet, né? Claro, aí nós temos a parte das aulas online, dos estudos online, mas também, fora os estudos online, ocorreu um aumento de tempo, né, em videogames, né, mais em atividades voltadas com a internet,
né? E isso tudo traz uma repercussão para a saúde, né, dos nossos meninos, não só a saúde física, mas também como a saúde psicológica, né? E muitos deles referiram sim se sentirem mais ansiosos nesse momento. E essa ansiedade ela vem, claro, pela própria característica desse período de contaminação pelo coronavírus, quer dizer, eu não quero pegar o coronavírus e se eu pegar, se eu vou ter alguma complicação, mas também uma ansiedade que gera esse confinamento dentro de casa, a ausência, né, da sociabilidade desses adolescentes. A gente sabe o quanto os adolescentes precisam estar na rua, precisam socializar, precisam extravasar suas energias, né? E muitos deles referiram sim uma piora da ansiedade e eventualmente até algum grau de depressão. Então, sem dúvida alguma, a pandemia ela trouxe um prejuízo enorme aí à qualidade de vida dos nossos adolescentes dos dois sexos. Doutor, o que é mais comum chegar de problema urológico nos consultórios para jovens e adolescentes? Bom, primeiro que não chega muito, né? A ideia é que É. chegue mais, a ideia é que chegue mais, mas quando chega, existe assim muito uma questão do tamanho do pênis, né? Muitos Uhum. adolescentes acabam vindo procurar o urologista para saber se está tudo certo, especialmente aqueles que têm um grau de obesidade, né? Onde a obesidade ela ganha, né, a região ali suprapúbica, ela tem muito tecido gorduroso e o pênis ele parece ficar um pênis menor, mais embutido, e alguns adolescentes se Uhum. preocupam com isso, se não adolescente, eventualmente até os pais, né, que em algum momento Uhum. percebem, né? A varicocele, a gente pode falar um pouquinho dessa doença, né, tão presente na adolescência e é a principal causa de infertilidade masculina. Então, realmente é uma questão importante. A Então, varicocele para é ser. a dilatação das veias ali? Explica pra gente da varicocele. A varicocele é uma dilatação das veias do testículo e, com o tempo, essa dilatação ela gera um aquecimento desse testículo. E a gente tem que lembrar Uhum. que o testículo ele trabalha numa temperatura abaixo da nossa temperatura normal, corpórea. Uns 2 graus e meio abaixo para poder produzir uma boa quantidade e qualidade de espermatozoides. Com a varicocele, essas veias deixam de, entre aspas, resfriar o testículo, porque é um só dos mecanismos, existem outros mecanismos de resfriamento, mas esse, sem dúvida nenhuma, é o principal, é o mais importante. E aí o Mas é testículo começa a visível trabalhar numa essa temperatura mais veia? aquecida. Algumas Quando vezes é ela super visível, algumas vezes o ah, adolescente ele olha, puxa vida, eu pareço que eu estou com um saquinho de vermes, parece que eu tenho vermes dentro do meu saco, da minha bolsa testicular. Ele percebe isso, porque raramente dá dor, uhum, raramente dá desconforto, né? O que aparece realmente é uma sobressalência ali na pele, né? E aí ele uhum, fica preocupado, o que será isso? Momento de peso entendi. eventual, e aí procura o urologista para entender o que está acontecendo. Doutor, hoje a gente vive um momento que as outras gerações não viveram tanto, que é o fácil acesso à internet. Eu queria que o senhor falasse de dois pontos principais, né? O senhor falou que das questões que chegam ao consultório é o tamanho do pênis, né? E a gente vê muita, aumente o seu pênis, é possível fazer isso e aquilo, use tal medicamento, né? E a outra questão também que eu já coloco é, por exemplo, no Brasil há muito tempo a gente vê muita propaganda, você tem algum problema de ereção? Então a gente tem a solução. E aí a solução muitas vezes é a aplicação de uma injeção no próprio pênis, né? E aí eu já li artigos dizendo que é preciso ter cuidado, porque se uma criança, jovem ou adulto, homem, se ele não tem nenhum problema na masturbação, ele não vai ter problema no sexo, porque pode ser muito mais psicológico. Então, para ter cuidado com a aplicação de injeções. Eu queria que o senhor falasse disso, porque hoje está tudo tão farto na internet, é preciso desmistificar. Não faz sentido algum um adolescente injetar qualquer coisa dentro do pênis, né? O adolescente, por simples fisiologia, né, não terá dificuldade de ereção, né? O adolescente, eventualmente, ele pode ter um pênis torto, chamado doença de Peyronie, e isso pode levar a uma ereção dolorosa ou alguma dificuldade para a relação sexual. Isso é outra Uhum, coisa. Agora, o adolescente por si só, claro, aquele adolescente que não tem nenhum problema hormonal, né, que tem toda a parte hormonal íntegra, ele não vai ter de maneira alguma dificuldade de ereção. Né? É uhum, pouco provável que o adolescente venha a ter algum problema de ereção, porque não faz parte, não é do rol das doenças do adolescente.
Olha aí. A disfunção erétil aparece na vida adulta, né, madura, né? E aí tem diversas causas que podem levar a isso, né? Diabetes, pressão alta, baixa produção de testosterona, mas o adolescente não. Então, de uma vez por todas, é muito importante dizer isso, Jeremias, não existe aumento de pênis, não existe nenhuma injeção mágica para fazer com que o pênis aumente de tamanho. Não existe isso. E se existir, e, na verdade, alguns acabam injetando, são produtos que podem trazer um prejuízo enorme, inclusive com a perda de pênis. Inclusive com a perda de pênis. Então, é muito importante que o adolescente nunca caia nessa conversa. Não existe, né, aumento de pênis por injeções. Existem algumas cirurgias que podem, eventualmente, alongar um pouquinho o pênis. Né? Mas aí é mexer em suspensório, não tem suspensório na região peniana, dos ligamentos suspensórios do pênis, que não tem nenhuma relação, e isso deve ser muito pouco feito também. E geralmente, Jeremias, em quase, né, 100% das vezes, quando o adolescente pensa que o seu pênis é menor, está pequeno, é porque existe digamos assim, uma falsa percepção disso, né? Existe uma percepção errada de que o pênis está pequeno. E cabe ao urologista explicar para o adolescente, mostrar para ele que esse pênis não é pequeno, né? E mais importante do que o pênis ser muito grande ou um pouco menor, do que há muita comparação. O importante é como ele vai usar o pênis. Entendi. Né? E trazendo nessa época, então... para a parceira. Exato, trazendo satisfação para a parceira, respeitando a parceira, né? Então, é muito mais importante ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que o amigo, é como ele vai fazer uso na vida sexual dele. Né? Então, isso é muito importante, o urologista precisa passar essa orientação. Doutor, eu queria saber também, essa questão, eu falei das questões geracionais, né? Se a gente voltar lá para o passado, né? Nossos pais principalmente porque o Brasil é um país machista, né? Mal abraçava, né? E beijava a gente. E depois, eu digo isso assim, porque existia uma distância no relacionamento entre pais e filhos mesmo, né? E isso, com o tempo, a conversa sobre sexualidade foi se aproximando mais, foi ficando mais natural, né? Eu não sei se o senhor percebe isso, eu digo isso porque se é preciso que os pais tenham uma conversa ao longo da infância com seus filhos, para não chegar aquele dia e falar, olha, agora você vai ter que ir no médico, um urologista, ou é uma ginecologista, e o adolescente se assusta, né? Como é que deve ser essa conversa? Que orientação que o senhor tem para os pais? Não, perfeito, Jeremias. Essa mudança de atitude dos pais modernos com os filhos, ela aconteceu mesmo, é bem geracional, né? Eu já tive pais muito abertos comigo, né? Eu sou da década de 70, né? E os meus pais já foram muito mais abertos comigo do que foi a geração deles com os pais deles, com meus avós. E a mesma coisa está acontecendo hoje. Né? Hoje nós temos um conceito de uma nova família, né? Uma família que a gente pode ter 2 pais, uma família onde nós podemos ter 2 mães, né? Mães solteiras, pais solteiros, né? Então, existe sim toda uma mudança comportamental e a gente precisa utilizar isso a nosso favor, né? Realmente mostrar que essa aproximação dos pais com o adolescente, ele pode ser feito de uma maneira hoje muito mais interessante, muito mais acolhedora do que foi do que existia, né, há anos e anos atrás, sem dúvida alguma. E o médico, ele ainda tem um papel muito importante nisso, porque muitas vezes, por mais acolhedor que seja, por menor que seja essa relação do pai com os filhos, vai existir uma certa... Tem um momento que o filho ele sente uma certa vergonha de conversar algumas coisas com seus pais. Isso faz parte da adolescência, né? E aí entra um médico, né? E aquele médico que tem empatia, que acolhe bem o adolescente ele se sente à vontade de fazer questões, trazer questionamentos, perguntas que eventualmente ele não faria para os seus pais, ou eventualmente faria para o seu melhor amigo, que talvez saiba menos ainda a resposta do que o próprio adolescente. Então, o médico ele entra muito nesse contexto, né, de ser uma pessoa mais neutra, né, e ele entender que o médico pode ser um grande parceiro, né, em dirimir algumas dúvidas e ajudá-lo em algumas questões que, por uma questão normal da adolescência, né, não vai ser
conversada com seus pais. E nesse sentido, doutor, como é que é essa orientação? É claro que o médico tem a sua especialidade, mas eu imagino que se um adolescente chega no consultório, vocês provavelmente vai falar, olha, você já conversou com outro médico sobre isso, com um psicólogo? O que que ele falou? Ah, então vamos ver, entender. Tem essa conversa que vocês chamam de multidisciplinar? Existe, sem dúvida. E é importante, por exemplo, eu como urologista, se eu percebo que tem alguma coisinha que está diferente, né, na relação entre os pais e ele, porque a consulta com o adolescente não é só a consulta médico-adolescente, ela inicia com os pais, ela tem um momento que Uhum, deve ser só com o adolescente, e existe um fechamento dessa consulta que os pais também participam. Né? Tem que lembrar, o adolescente uhum. ele é menor de idade, ele tem menos de 18 anos. Então é importante que os pais sempre participam. E muitas vezes nessa participação dos pais com o filho, o médico ele consegue perceber se tem alguma coisa em desacordo, né? Se tem alguma coisinha que não está funcionando bem. E o pai ele pode comentar, né? O médico pode comentar com os pais, talvez a necessidade de avaliação, por exemplo, de um psicólogo, ou eventualmente até um Uhum. psiquiatra, se realmente achar necessidade. Mas isso precisa ter o feeling, precisa entender, precisa realmente ter o traquejo de mexer com adolescentes. Isso, mesmo que aqueles médicos que ainda não têm o traquejo, eles vão pegando com o tempo, sem dúvida alguma. Uhum. O É, adolescente, muitas vezes, ele nos dá sinais indiretos. E o médico precisa estar sempre atento aos sinais indiretos que o adolescente nos passa durante a consulta, desde o caminhar até sentar na cadeira, o posicionamento que ele fica na sala, se ele fica encolhido, se ele fica numa situação mais tranquila. Quer dizer, o médico ele percebe vários sinais, né, que o adolescente pode dar se alguma coisa pode ou não estar ocorrendo de uma maneira inadequada. doutor, a gente está caminhando para o final, mas o senhor fica à vontade para falar das coisas mais relevantes dentro da campanha Vem Pro Uro, porque dia 21 de setembro de todos os anos é o Dia do Adolescente e a Sociedade Brasileira de Urologia vem fazendo essa campanha há 3 anos, como a gente abriu o programa, dizendo aí, acho que 2,5, não, 4,5, 3,5% só dos meninos vão para o uro, enquanto cerca de 42% das meninas vão ao ginecologista, que eu acho muito pouco ainda, até para as meninas, mas em relação aos meninos, a ida ao urologista é muito baixa. E você pode evitar, como o doutor explicou, uma série de doenças, pode ter orientação sobre o uso de preservativo, e as outras que eu vou pedir para o doutor prosseguir aqui com a gente. A gente falou, por exemplo, doutor, de a questão do uso de anabolizante, eu não sei se isso é comum, É, e também o uso de drogas e álcool, se eles podem influenciar na questão do aparelho reprodutor masculino. sem dúvida, o álcool, bem falado, né? O álcool é a droga lícita mais utilizada pelos adolescentes nos dias de hoje e mais de 55% dos adolescentes experimentam o álcool numa idade cada vez mais precoce, com 12, 13, 14 anos. Isso é bastante preocupante, porque quanto mais cedo existe exposição ao álcool, também 40% dos adolescentes utilizam regularmente o álcool. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E dentro desses 23%, com certeza existe muito abuso do uso do álcool. Muito abuso. Né? Então, o tabagismo, que a gente não falou também, o tabagismo é uma coisa interessante. Ela é uma droga que cada vez mais está sendo, digamos assim, old fashion. Né? Está sendo Uhum, demodé fumar cigarro, o que é uma coisa excelente, porque o cigarro tem mais de 2, 3 mil substâncias nocivas ao nosso organismo. Então, os meninos ainda fumam mais cigarro do que as meninas, mas numa porcentagem muito pequena. Hoje, cerca de 4% só dos adolescentes masculinos são tabagistas. Né? Esse número era muito maior há décadas atrás. Né? E isso faz uhum, parte de toda uma campanha de conscientização contra o cigarro. Agora, em compensação, o uso da maconha de uma maneira recreativa vem aumentando. Né? Hoje, cerca de 9% dos adolescentes usam a maconha de forma recreativa. Né? E quando a gente fala de uso regular, mais de 5% dos meninos utilizam a maconha. Então, uhum. o uso da maconha vem aumentando, o uso do Então, cigarro vem diminuindo. E cabe ao médico explicar para os adolescentes que a maconha também é muito prejudicial, tão prejudicial quanto o cigarro. Claro, outras substâncias, né? Mas hoje a maconha ela é tão contaminada que muitas substâncias existentes no cigarro também são colocadas hoje na maconha, né? Para que haja inclusive um vício, né? Uma chance de vício maior.
né? Então, Entendi. sem dúvida Doutor, alguma, a gente já encerrou o nosso tempo. Eu queria pedir desculpas e agradecer muito a sua presença, mas é bom ficar um gostinho de quero mais, porque a gente vai trazê-lo mais vezes aqui para continuar falando sobre essa campanha, viu? Muito obrigado pelas suas informações. Jeremias, foi um prazer participar com vocês desse programa, é um prazer sempre falar da saúde do adolescente masculino. A minha meta é não estar mais aqui em setembro, é não precisar mais estar falando da campanha, porque eu sei que a campanha ela andou sozinha, né? E ela não é Uhum, só o mês de setembro, ela é o ano inteiro, né? Então, que a conscientização de levar o menino ao médico, não especificamente ao urologista, também ao urologista, uhum. mas aos outros médicos, como eu comentei, né, que isso seja uma rotina, que a gente se assemelhe cada vez mais à conduta que os pais têm com as meninas, né, que os meninos tenham de irem mais ao médico, de cuidarem mais da sua saúde, de terem mais prevenção, de terem mais promoção de uma saúde boa, né, e no futuro eles tenham menos problemas de saúde como as mulheres atualmente têm. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, Daniel Suslik, que é coordenador da campanha Vem Pro Uro da SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua presença, né? Essa campanha é muito importante, que, como o doutor explicou, ela vai abranger, inclusive, pessoas em vulnerabilidade social, porque a gente sabe que quem está numa classe social de um nível mais elevado acaba indo mais ao médico, inclusive ao urologista, né? Então, que essa nossa mensagem aqui, por meio da Sociedade Brasileira de Urologia, chegue até você que nos acompanha e possa se conscientizar, levar a sua criança e o adolescente no urologista. Muito obrigado e até a próxima edição.